Hoje é 6 de maio e você está no canal Vida Cristã Diária. Conforme prometido, vamos ler o artigo 34 da Confissão Belga, que tem por título O Sacramento do Batismo. Nos diz assim: cremos e confessamos que Jesus Cristo, que é o fim da lei, conforme Romanos 10,4, ao derramar o seu sangue, pôs fim a todo e qualquer outro derramamento de sangue que se poderia ou deveria fazer como expiação ou satisfação pelos pecados. Ele aboliu a circuncisão, que envolvia sangue, e instituiu em lugar dela o sacramento do batismo. Se encontra em Colossenses 2,11, que diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Continuando o texto, nos diz que pelo batismo somos recebidos na igreja de Deus e separados de todas as outras pessoas e falsas religiões, para estarmos totalmente comprometidos com Ele. E nós temos aqui, por exemplo, Êxodo 12, versículo 48, que diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Continuando, o texto nos diz que de quem carregamos a marca e o emblema, que nos serve como testemunho de que Ele será eternamente o nosso Deus e Pai gracioso. Por isso, Ele ordenou que todos os seus sejam batizados com água pura, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19. Dando-nos a entender com isso que, assim como a água derramada em nós lava completamente a sujeira do corpo, e assim como a água é vista no corpo do batizado como derramada nele, o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, faz a mesma coisa no interior da alma. E nós temos Mateus 3,11, que nos diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Também, 1 Coríntios 12,13 diz assim: pois em um só Espírito, todos nós somos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, continuando o texto, nos diz que Ele lava e limpa as nossas almas do pecado. Nós temos Atos 22,16, que diz: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Também nós temos Hebreus 9,14, que diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Também 1 João 7 diz que se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Também Apocalipse 1,5, a parte B, nos diz que Ele é o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Continuando o texto, nos diz que e nos regenera de filhos da ira para filhos de Deus. Nós temos aqui Tito 3,5, que diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso não é produzido pela água em si mesma. 1 Pedro 3,21, que diz: a qual, figurando o batismo, agora também nos salva, vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de
Jesus Cristo. Continuando o texto, nos diz que mas pelo aspergir do precioso sangue do Filho de Deus. E aí nós temos Romanos 6,3, que diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte. 1 Pedro 1,2 nos diz que eleito, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E também 1 Pedro 2,24, que diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos mais para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Continuando o texto, nos diz que é o nosso mar vermelho. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Continuando o texto, nos diz que precisamos atravessar para escapar da tirania de Faraó, que é do diabo, para entrarmos na Canaã espiritual. Assim, os ministros, por sua parte, dão-nos o sacramento e aquilo que é visível, mas o nosso Senhor nos dá aquilo que o sacramento significa, quer dizer, os dons invisíveis e a graça. O Senhor lava, purifica e limpa as nossas almas de toda imundícia e iniquidade. E nós temos o texto bíblico da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios 6, 11, que diz assim: tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Também o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, nos diz que para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Continuando o texto, nos diz que renova os nossos corações e os enche de toda a consolação. Dá-nos a verdadeira certeza da sua bondade paternal, reveste-nos de nova natureza e despe-nos da velha natureza com todas as suas obras. Romanos 6,4 nos diz que fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Também Gálatas 3,26, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Continuando o texto, nos diz que cremos, contudo, que aquele que almeja a vida eterna deve ser batizado uma vez com um só batismo. E aqui nós temos Mateus 28,19, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também Efésios 4:5, que diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Continuando o texto, a Confissão Belga nos diz que o batismo nunca deve ser repetido, pois não podemos nascer duas vezes. Além disso, o batismo não nos beneficia apenas quando a água está em nós e quando recebemos, mas por toda a nossa vida. Por essa causa, rejeitamos os erros dos anabatistas, que não se contentam com o batismo recebido uma única vez e que também condenam o batismo dos filhos pequenos dos crentes. Cremos que essas crianças devem ser batizadas e seladas com o sinal da aliança, assim como os bebês em Israel eram circuncidados com base nas mesmas promessas que agora são feitas aos nossos filhos. E aí nós temos Gênesis, capítulo 17, versículo 10 e 12. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. E também Mateus 19:14 nos diz: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é
o reino dos céus. E Atos 2,39 nos diz, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. De fato, Cristo derramou o seu sangue para purificar os filhos dos crentes, do mesmo modo que o derramou pelos adultos. Então nós temos 1 Coríntios 7,14, que diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Continuando o texto, nos diz, por isso, devem eles receber o sinal e o sacramento daquilo que Cristo fez por eles. Assim, como o Senhor ordenou na lei, que fosse oferecido um cordeiro logo após o nascimento dos filhos. E você vê em Levítico 12:6. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Continuando o texto, nos diz que era o sacramento da paixão e morte de Jesus Cristo. Como o batismo tem para os nossos filhos o mesmo significado que a circuncisão tinha para o povo de Israel, Paulo chama o batismo de circuncisão de Cristo, em Colossenses 2, versículo 11. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, onde leremos o artigo 35 da Confissão Belga. Tenha um ótimo dia.